O sequestro de Elizabeth Smart. Madrugada de 5 de junho de 2002. Uma adolescente de apenas 14 anos é arrancada de sua cama, dentro da própria casa, em um bairro tranquilo de Salt Lake City. Durante meses, sua família acredita que nunca mais a verá viva. Até que a verdade vem à tona de uma forma que ninguém poderia imaginar. Essa é a história sombria do sequestro de Elizabeth Smart. Antes do crime, a família Smart levava uma vida considerada perfeita. O pai, Ed Smart, era um empresário respeitado, e a mãe, Lois Smart, era ativa na comunidade religiosa Mormon, muito presente na região de Utah. Eles tinham 6 filhos, todos criados em um ambiente de disciplina, fé e conforto. A casa da família ficava em uma área segura, cercada de vizinhos conhecidos. Era um daqueles lugares onde ninguém trancava as portas com medo constante de assaltos, porque todos acreditavam que viviam em paz. Essa sensação de segurança foi quebrada para sempre naquela noite. Na madrugada de 5 de junho de 2002, Elizabeth dormia ao lado da irmã mais nova, Mary Catherine, de apenas 9 anos. Por volta das 2 horas da manhã, um homem armado entrou no quarto. Ele havia se aproveitado de uma janela aberta, algo comum naquela casa. O intruso colocou uma faca no pescoço de Elizabeth e ordenou que ela o seguisse em silêncio. A menina, já assustada, obedeceu. Mary Catherine fingiu estar dormindo, mas testemunhou toda a cena. Assustada demais para reagir, ficou imóvel, ouvindo sua irmã ser levada para fora da casa. Naquele momento, ninguém mais percebeu o que estava acontecendo. O silêncio da madrugada só foi interrompido horas depois, quando a família acordou e descobriu que Elizabeth havia desaparecido. O sequestrador era Brian David Mitchell, então com 48 anos. Mitchell tinha uma vida marcada por instabilidade, vários casamentos fracassados, histórico de consumo de drogas e comportamento errático. Ele havia trabalhado por um curto período como operário e também prestado serviços para a família. Smart, cortando madeira e fazendo pequenos reparos. Nessa época, ganhou a confiança de Lois, a mãe de Elizabeth, que chegou a oferecer comida e roupas para ele. Mitchell se autodenominava Emmanuel e acreditava ser um profeta escolhido por Deus. Ele tinha delírios religiosos, afirmando receber revelações que justificavam suas ações. Sua cúmplice era Wanda Barzee, sua esposa, que compartilhava de suas crenças distorcidas. Mitchell via Elizabeth como parte de sua missão espiritual. Acreditava que ela deveria ser sua esposa celestial, destinada a ajudá-lo a construir uma nova ordem religiosa. Essa visão fanática foi o motor de todo o crime. O cativeiro. Após sequestrar Elizabeth, Mitchell a levou para um acampamento improvisado nas montanhas, a apenas alguns quilômetros da casa da vítima. O local era isolado, escondido entre árvores, cercado por lonas e cordas. Ali começou o período mais sombrio da vida de Elizabeth. Ela foi acorrentada, obrigada a usar roupas diferentes, forçada a participar de cerimônias bizarras que Mitchell chamava de rituais sagrados. Durante 9 meses, Elizabeth sofreu abusos físicos e psicológicos. Mitchell controlava cada aspecto de sua vida, desde o que comia até as palavras que podia pronunciar. Ele a ameaçava constantemente, dizendo que mataria sua família se ela tentasse fugir. O detalhe mais perturbador é que, em algumas ocasiões, Elizabeth esteve a poucos passos da liberdade. Mitchell e Barzee a levavam até cidades próximas, onde circulavam em locais públicos. Mas sempre disfarçada, com véus cobrindo seu rosto e corpo. Ela não tinha coragem de pedir ajuda. O medo era tão grande que até quando policiais a abordaram, Elizabeth negou sua identidade, repetindo o que Mitchell ordenava. Enquanto isso, a família Smart mergulhava em desespero. Assim que o desaparecimento foi percebido, a polícia foi acionada e uma grande operação foi montada. Nos primeiros dias, as buscas se concentraram em áreas próximas. Voluntários, vizinhos e membros da comunidade Mormon ajudaram, espalhando cartazes, dando entrevistas e organizando vigílias. A mídia local logo transformou o caso em manchete nacional.
A impressão aumentava a cada semana, mas as pistas eram escassas. Durante um tempo, a polícia chegou a considerar outros suspeitos. Um deles era Richard Ritchie, ex-funcionário da família, que havia cumprido pena por roubo. Apesar de nunca ter ligação direta com o sequestro, Ritchie foi investigado intensamente e sua imagem chegou a ser associada ao crime. Ele morreu pouco tempo depois, na prisão, de aneurisma, ainda sem provas contra ele. Foi só semanas mais tarde que Mary Catherine, a irmã mais nova, lembrou-se de um detalhe. O sequestrador parecia ser um homem chamado Emmanuel, que já havia trabalhado para a família. Essa lembrança foi crucial, mas ainda levou meses até a confirmação da identidade de Mitchell. O momento do resgate. Após 9 meses em cativeiro, o destino de Elizabeth mudaria em um simples passeio pelas ruas de Sandy, Utah, em 12 de março de 2003. Naquele dia, Brian Mitchell insistiu em levar Elizabeth e Wanda Barzee para a cidade. Ele estava cada vez mais convencido de que poderia andar livremente sem ser descoberto, confiando no disfarce imposto à jovem, um véu cobrindo parte do rosto, roupas largas e até óculos de sol para esconder sua fisionomia. O trio caminhava tranquilamente por uma rua movimentada quando chamaram a atenção de algumas pessoas. Elizabeth, apesar do disfarce, parecia nervosa. O olhar baixo, a postura rígida e a forma como Mitchell controlava cada movimento dela despertaram suspeitas. 2 mulheres, que já tinham visto a foto da menina em cartazes e na televisão, notaram a semelhança. Uma delas chegou a dizer: "Acho que aquela é a garota desaparecida. É Elizabeth Smart." Sem perder tempo, ligaram para a polícia. Poucos minutos depois, viaturas cercaram o trio. O primeiro contato foi tenso. Os policiais perguntaram várias vezes quem era a jovem, mas Elizabeth permaneceu em silêncio, hesitando em revelar sua identidade. O medo das ameaças de Mitchell ainda era tão forte que ela acreditava que, se dissesse algo, sua família seria morta. Mitchell tentou responder pelos 3, dizendo que aquela era sua filha. Mas a versão não convenceu. Os agentes insistiram, aproximando-se e tentando acalmá-la. Até que, em um sussurro quase inaudível, Elizabeth finalmente disse: "Eu sou Elizabeth Smart." A confirmação trouxe alívio imediato aos policiais e um choque de emoção para toda a nação. A adolescente que muitos acreditavam estar morta estava viva. Logo, a notícia correu pela mídia. Elizabeth Smart havia sido encontrada após 9 meses de terror. Enquanto Mitchell e Barzee eram levados algemados, Elizabeth voltava para sua família, em uma cena que comoveu o país: o julgamento. Após o resgate, começou outra batalha, a judicial. Brian David Mitchell e Wanda Barzee foram presos imediatamente, mas o processo contra eles seria longo e marcado por tentativas de evitar a punição. Mitchell tentava a todo custo ser declarado inimputável, ou seja, mentalmente incapaz de responder pelos crimes. Sua defesa alegava que ele sofria de distúrbios psicológicos severos, que acreditava realmente ser um profeta divino e que suas ações não deveriam ser vistas como de um homem são. Durante o julgamento, Mitchell chegou a cantar hinos religiosos no tribunal, gritava frases desconexas e se recusava a colaborar, reforçando a imagem de insanidade. Porém, especialistas psiquiátricos analisaram seu comportamento e concluíram que, apesar de seus delírios, ele sabia distinguir certo e errado. Em 2010, após anos de atrasos e avaliações médicas, Mitchell foi finalmente condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele permanece até hoje em uma penitenciária federal de segurança máxima. Já Wanda Barzee teve um processo diferente. Ela aceitou colaborar com a justiça e se declarou culpada por seu envolvimento no sequestro. Recebeu uma pena de 15 anos de prisão. No entanto, o que mais gerou polêmica foi sua libertação em 2018, após cumprir parte da pena e receber redução de tempo por bom comportamento. A notícia causou indignação em Elizabeth e em grande parte da sociedade.
que consideravam que Barzee não merecia voltar ao convívio social. Elizabeth chegou a declarar publicamente que temia por sua segurança e que Barzee continuava a representar uma ameaça, já que nunca demonstrou arrependimento verdadeiro. O caso de Elizabeth Smart nos mostra que o mal pode se disfarçar de muitas formas, seja em um vizinho, um ex-funcionário ou alguém que usa a religião para justificar atos cruéis. Apesar de toda a dor, Elizabeth sobreviveu, reconstruiu sua vida e transformou o trauma em força, tornando-se um símbolo de resistência e esperança. Mas ainda fica a reflexão. Até que ponto a justiça consegue equilibrar o sofrimento de uma vítima? Será que a libertação de cúmplices em crimes tão graves pode ser considerada justa? Eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse caso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal Retratos do Crime, curta o vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que vamos contar. Nos vemos no próximo caso.